Olá, mais um programa Educação Financeira. E esse é um bom programa porque nós vamos falar de esportes. É com muita alegria que eu apresento para vocês Marcelo Lipatin. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tamir. Um prazer estar contigo e com todos aqueles que nos acompanham. Ótimo. Para quem não conhece, o Marcelo é ex-atleta, gente. 16 anos de carreira profissional, 14 anos como empresário, sócio proprietário da Lipatin Sports, empresa com credencial na FIFA e representação de atletas, né? E CEO da Hope Internacional. É isso aí. É isso aí. Cristão, Crente, crente, crente. fala da sua família, Marcelo. Obrigado mais uma vez. Um prazer estar contigo, com todos aqueles que nos acompanham. Eu costumo me apresentar que eu sou o marido da Yane, o pai da Isabela, da Natália e do Benjamin. Nós temos esses 3 filhotes, né, que são herança do Senhor. Com Yane fizemos 23 anos casados e cumprindo, né, essa missão que o Senhor nos deu de cuidar dos nossos filhos, até que eles possam seguir a vida deles. Ótimo. Eu gosto de pedir sobre a família porque o melhor currículo nosso, gente, é a nossa família. Que a esposa diz a seu respeito, ao seu marido, ou seus filhos, né? Marcelo, nessa linha aí, como é que foi deixar de ser atleta, ou, perdão, vamos começar com a trajetória de atleta. Como é que caiu assim, olha, vou ser jogador, vou ser atleta? Então eu assim não tinha plano B, né? Eu sempre desde jovem quis ser jogador de futebol. Eu nasci no Uruguai, em Montevidéu, e desde o futebol da rua que eu jogava até a nossa vinda para o Brasil com os meus pais, pelo trabalho do meu pai, sempre tinha essa ideia de ser jogador de futebol, né? Então comecei no futsal, né? O futsal de uma geração onde tinha Tcheco, Ricardinho, uma turma muito boa, né? Então eu tive a oportunidade de crescer com eles, fomos para o futebol de campo no Paraná Clube, e aí começou, né? Aí começou toda a trajetória do futebol. Que bacana, que bacana. E daí tem essa transposição, ou seja, de repente de jogador a carreira ela é curta, né? E você agora vai deixar de ser jogador. Eu pergunto, quando começou a cair a ficha? Você tem essa ideia de, em dado momento, falou assim, gente, eu vou parar. Tenho, e é legal, né, a tua pergunta, porque é bem desafiador isso para o atleta, né? Porque a gente sonha com algo, né? A gente vive intensamente isso durante 15, 20 anos, eu tive a oportunidade de aproximadamente 16, e eu comecei a perceber quando a minha performance ela começou a baixar, o nível de clubes que eu sonhava, né, já tinham passado, é, aquilo que o futebol me oferecia não era mais aquilo que eu queria para a minha vida, então isso aconteceu felizmente com quase 34 anos, depois de 8 países, né, podendo trabalhar, jogar futebol, alguns títulos, outras quedas de divisão, gols importantes, gols incrivelmente perdidos, né? O futebol ele me proporcionou inúmeros sentimentos, né? Desde, como eu te disse, títulos até descensos e momentos onde eu tive bons contratos, onde eu tive contratos não tão bons, onde recebemos em dia, onde faltou, né, o salário no dia, enfim, por isso que o futebol ele é fascinante, porque ele nos prepara, né, para quando nós findarmos a nossa carreira, nós estamos preparados, se assim o atleta entender, para exercer algo dentro do futebol. Uhum. Fala um pouquinho dos times aí. Onde você jogou? Joguei no Paraná Clube, cresci no Paraná Clube, né, falamos agora um pouquinho dessa virada, quando os Pinheiros e Colorado se Isso. juntaram. Uhum. Depois joguei 2 anos na França, estive no Paris Saint-Germain durante o ano de 96 a 98. América do México, né, de 2000 e... Não vou falar em ordem que a gente não lembra. Curitiba, Yokohama Marinos do Japão, também joguei em Portugal 3 anos, né? Então joguei 2 anos na Itália também no Bari. Foram uma carreira bem intensa assim, né? Bem... Que bacana. Que você falando exatamente isso, dessa transição, né, de atleta para, digamos, agora um profissional liberal, um autônomo, né, alguma coisa assim, ou você é empurrado para isso, ou você planeja, né? Eu chamo isso de expectativa e realidade. Tem muita gente que tem aquela expectativa, não, eu vou ser depois isso e aquilo, mas é só expectativa. A realidade está dizendo outra. Né? E você, graças a Deus, você foi vendo o seguinte, olha, está acontecendo isso na minha carreira. Então eu estou prevendo, né, o que eu vou fazer, né? E quais critérios, então, você avaliou para dizer o seguinte, ó, agora é o momento. Agora eu não jogo mais.
é muito legal a gente poder compartilhar disso, porque foi bem racional no sentido de olhar para a minha vida, para a vida da minha família. O meu terceiro filho, Benjamin, tinha acabado de nascer, né? Já tínhamos 3 filhos. A Iane, a minha esposa, ela veio de uma depressão pós-parto, né? E o meu rendimento já no futebol não era o mesmo. Sempre tive clubes para jogar, naquele momento já estava tendo dificuldade. Então foi algo assim onde eu falei, puxa, e quando eu fui para esse último clube, que era o antigo J. Malucelli, aqui em Curitiba, que era do Corinthians Paranaense, eu não pensava em parar, né? Mas esses meses que aconteceram e com os fatos, né, narrados, me levaram realmente a tomar essa decisão e em paz, né? Em paz, porque eu olhei para trás e eu tinha deixado tudo durante os 16 anos ali no futebol, né? Tudo, empenho, dedicação, né? Tudo aquilo que foi feito com muito amor, com muita entrega, né? Então, não trouxe nada para cá, Altemir. Ficou tudo lá, a sensação de dever cumprido, de encerrar um ciclo, né? E olhar para trás assim com gratidão, né? A Deus pela oportunidade de ter vivido do futebol. Eu costumo dizer o seguinte, que eu amo o futebol de tal maneira que o pão que eu levo para minha mesa há 30 anos é pela graça de Deus através do futebol. Olha que bacana. E é interessante o que você está falando, porque assim, uma coisa é viver do passado, né? Então, assim, lembrar do passado é bom, agora ficar vivendo lá do passado não adianta, gente, né? A Bíblia é muito cara, né? O futuro não nos pertence, o passado ele já aconteceu, então a gente tem que cuidar do dia de hoje, né? E assim, Marcelo, é interessante porque você fez uma transição de carreira que muitos não conseguem fazer. Infelizmente, talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui ficam preocupadas, olha, mas eu sou gerente de banco há tantos anos, mas eu sou vendedor há tantos anos, mas eu sou isso há tantos anos. Mas vai chegar um momento em que vai ocorrer essa mudança de chave, né? E ela é bem-vinda se eu fizer o meu planejamento, né? Então eu pergunto para você, como é que foi então de atleta para criar a empresa Lipatin Esportes? Não me foi difícil, não me foi difícil porque nesses meses que eu encerrei a minha carreira, durante quase 16 anos como atleta, né, eu criei muitos relacionamentos, né, foram 8 países, idiomas que eu aprendi a falar através do futebol, né, e isso me abriu muitas portas, né, de poder, então eu já tinha tudo isso em mente, né, o que eu considerei naquele momento, o que o futebol me ofereceria, né? Eu poderia ser treinador, mas eu não estava disposto a pagar o preço da vida de treinador, né? Que é uma vida até muito mais sacrificante da carreira de uma carreira de atleta, né? Porque o treinador muitas vezes fica lá 2, 3 meses num clube, daí é mandado embora, daí fica lá um ano desempregado, e eu não estava disposto a pagar esse preço, né? Deixar a Iane e as crianças sós para empreender isso, né? Dessa forma. Então, a representação de atletas, ela veio muito clara na minha mente, até pela carreira. Foi uma virada de chave para mim, foi tranquila, foi desafiadora, porque nos últimos dias, talvez, da minha vida profissional como atleta, eu já não estava mais ali, né? Eu finalizei o contrato, porque eu tinha um contrato, mas eu já estava olhando lá na frente. Então, para mim, foi algo assim, bem tranquilo. E é muito bacana a sua fala aqui, eu me encaixo nela pelo seguinte também, fui muito tempo, por exemplo, de banco, mesa de operações, né? E olhava exatamente o lado estressante da pressão que era. E em dado momento, falou assim, ó, vamos desacelerar, vamos mudar, né? Então hoje, por exemplo, eu trabalho como palestrante, como consultor, tenho mais tempo para minha família, que antes eu não tinha no meu tempo de banco. Porque tinha metas, tinha viagens, tinha aquela pressão. E é claro, por ética você tem que dar um retorno ao teu patrão, digamos assim, né? Mas ouvindo você falar, olha, poderia até ser técnico, mas daí, de novo, viagens, pressão e deixando a família meio de lado. Parabéns pela tua decisão. E como funciona isso de representação de atleta? Quer dizer assim, ó, eu vou lá, tiro um certificado, como é que funciona? É muito legal porque a prática ela é uma e a teoria é outra, né? Hoje os regulamentos, né, para você poder transitar nessa área, eles cada vez estão mais restritos, né? Então no ano de 2010 eu fiz fiz uma prova, chama o agente FIFA, né? Então eu me tornei agente FIFA a partir de 2010, com todas as mudanças que o futebol teve. Em 2015 a legislação mudou. Então a gente é obrigado sempre a estar se preparando, né? E hoje novamente retornou essa função do agente FIFA. Isso é a parte teórica, a parte de conhecimento. Mas na prática,
onde a gente mexe com vidas, né? Mexe com atletas, nós também mexemos com famílias, é muito mais desafiador, né? Porque isso você não aprende, por exemplo, quando você tá estudando para fazer a prova FIFA, né? A gente tem que buscar esse conhecimento, né, Altemir? Então, essa é a parte que realmente os livros, eles não te ensinam, né, em si, e a experiência, né, e a expertise de ter vivido no futebol, ela é determinante para isso, né? Sem sombra de dúvidas, lidar com sonhos é muita responsabilidade. E eu achei bacana o seguinte, então existe uma certificação. Existe. Assim quando a gente contrata, sei lá, um corretor imobiliário, ele tem lá a sua certificação, o arquiteto, o engenheiro. Então o representante de atleta, ou quem vai propor essa representação, tem registro. Tem registro, nós prestamos conta, temos seguro, ou seja, o que aconteceu no futebol, que como é algo muito emocional, e todos nós amamos, falamos agora há pouco, a gente fala de futebol e vê alguém que acha que tem qualidade, daqui a pouco se empolga um pouquinho mais e quer fazer o trabalho do agente, e aí você entra num caminho realmente onde o futebol ele perde principalmente a nossa função, perde a sua credibilidade, né? Então existe sim, o regime é bem rigoroso. Hoje, para você fazer uma prova FIFA, é uma prova bem desafiadora, são 20 questões, você tem que acertar 15 com normas, legislações que estão sempre mudando. Então não é agora você é empresário de jogador. Então não tem essa assim, eu conheço. Eu conheço lá na Itália alguém, em Portugal, não é bem assim. Para trabalhar profissionalmente, não. Você vai sempre precisar de um profissional, até porque os clubes hoje em dia dificilmente lidam oficialmente com alguém que não seja e não tenha realmente o timbre necessário para trabalhar. Então, como nosso programa é de educação financeira, e hoje, graças a Deus, temos a presença do Marcelo aqui, ele vai deixar uma mensagem aqui nesse primeiro bloco, porque assim, muita gente está caindo em golpes, né? Eu estava falando no intervalo, tem o golpe do book, o meu filho vai ser agora um ator, vai tirar foto. Muito cuidado com esses books, porque na verdade você vai pagar o book e vai frustrar uma criança porque não vai ser ator, ou né, não vai sair em propaganda nenhuma, né? No futebol também, né, Marcelo? Então deixa um recado nessa câmera para quem assim, olha, apareceu uma pessoa aqui em casa, diz que meu filho vai ser atleta. E é bem interessante, falávamos agora há pouco, né, Altemir, porque a conta ela tem que ser muito, muito clara, né? Muitas vezes é proposto algo que a gente olha para a vida do atleta e ele não tem nenhuma trajetória, né? Para ir para determinado lugar, se apresenta algo muito interessante inicialmente aos olhos de quem vê, mas sempre ou em algum momento vai haver uma demanda financeira, vai haver um pedido de um determinado aporte para que determinado atleta vá para algum lugar, então tem que ter muita atenção. Muitas vezes as pessoas vêm com cartas oficiais de clubes que não são oficiais, e a família vê aquilo, vê os valores, vê o país e começa a ter uma leitura equivocada, e o sonho muitas vezes, né, a falta de informação, ela faz com que pais, a gente sabe de casos que vão atrás às vezes até de empréstimo em banco para financiar um determinado custo para o filho viajar. Quem que não faz tudo pelos seus filhos, né? Mas a falta de informação nesse caso é bem perigoso, porque pode colocar a família em graves problemas. Porque infelizmente tem pessoas que não são idôneas, né? E forjam documentos e mexem com a emoção, que é uma emoção, né? Poxa, meu filho vai poder ir para a Alemanha, vai jogar não sei onde, mas não é bem assim. Então não vá me perder dinheiro e nem frustrar o seu filho, né? Se for procurar alguém, procure alguém como o Marcelo, ou verifique as informações, porque olha, até um documento de um clube pode ser falsificado. Exatamente. Muito fácil, né? Exato. Ótimo. Olha, continue assistindo o nosso programa Educação Financeira, a conversa está muito boa. Olha os nossos patrocinadores, indique para os seus amigos o nosso programa, e nós já voltamos com o programa Educação Financeira, aqui com Marcelo Lipatin, que hoje, gente, é representante de atletas, ele tem autorização pela FIFA, credenciado, né, CEO da Hope Internacional, e nós vamos continuar falando sobre essa carreira de futebol e sobre essa representação de atletas. Já voltamos.
Voltamos, programa Educação Financeira, com alegria aqui com o Marcelo Lipatin. Marcelo, nós falamos um pouco aqui, né, no intervalo. Essa carreira de atleta, né, é um sonho. Todo mundo acha que vai ganhar muito dinheiro. Mas termina a carreira com muito dinheiro? Depende de tudo, né? Essa questão, eu creio que, e aí você é especialista nisso, né, Altemir? A gente vive do futebol, viu muitos atletas, né, ao longo da carreira terem bons contratos, né, mas não se atentarem que ela findaria um dia e aquilo que ele ganhou, que ele guardou, que ele economizou, ou aquilo que o futebol lhe deu, ele começa a usar daquele valor achando que, ou se esquecendo que aquela torneirinha que ele tinha vai deixar de dar água, né? E talvez não aproveitando, né, aquilo que o futebol lhe deu, e em grandes problemas financeiros após o final da carreira. Eu acho que ocorre tanto com os profissionais, com os atletas, né, como com outras pessoas que começam a ganhar dinheiro e achar que aquela entrada ela é eterna, né? Ela tem data para acabar, né? Ou seja, nossos desejos são infinitos, mas as nossas receitas são finitas. E chega um momento que isso fica escasso. Então, se eu não tiver um bom planejamento financeiro, em dado momento eu paro de ser jogador, mas eu tenho que continuar pagando IPTU, IPVA, água, luz, todas as despesas elas vão continuar, né? Mesmo que as entradas diminuam, né? Muito bem. Marcelo, você interfere de certa maneira na vida do atleta. Inclusive, você recomenda sobre as finanças, ele, cuidado, você vai ganhar um bom dinheiro, mas não fique tão iludido, né? Porque de repente assim, eu começo a ganhar muito dinheiro. Eu vou até onde eu posso ir, né? É muito delicado, porque a minha função como agente de jogadores, né? Não cabe muitas vezes, não é que não caiba, mas depende muito do relacionamento que eu tenho com o atleta, mas com certeza sempre que eu posso eu oriento, né? Trazendo não tanto um conhecimento profundo, mas princípios, né? Princípios para que eles possam ter enraizados dentro deles, né? Para que quando tudo isso findar, eles possam olhar para trás e não se lamentar, né? Então, a minha orientação é poder ajudá-los a entender que ter dinheiro é diferente de ter patrimônio, que a construção de um patrimônio ela é uma caminhada, né? Que carro é um serviço, né? Que é uma despesa, que é melhor você ter um apartamento, né? Você ter uma casa, você ter onde morar, né? Onde que ninguém vai te tirar, do que muitas vezes ficar trocando de carro, gastando de carro, ou aquilo que aparenta, né? E sim algo que vai te dar sustentabilidade para ele, para a família e para gerações vindouras, né? Ótimo. O Marcelo está deixando claro assim, dinheiro, gente, dinheiro acaba. Não importa a quantidade, ainda mais se for mal gerido, né? E nós que entendemos um pouco dessa administração financeira, sabemos que devemos ser mordomos fiéis, né? E o mordomo fiel, o que ele entende? A casa não é dele, o carro não é dele, o dinheiro não é dele. Então ele tem que gerenciar isso da melhor maneira. E falando nisso, Marcelo, de que forma você fala de Jesus para um atleta? A gente vive Jesus, né, Altemir, assim... Peraí, repete, fala para a câmera, escuta o que o Marcelo falou. A gente vive Jesus, né? A gente não consegue separar um tempo para dizer, olha, agora eu vou falar de Jesus, né? Eu creio que as pessoas leem a palavra na gente, né? A gente tem uma responsabilidade tão grande na sociedade, no mundo, com as pessoas, que nós somos conhecidos como cristãos, né? Pequenos cristos. Então a gente vive muitas vezes a nossa boca, né? Talvez a gente não abra a escritura, olha, atleta, senta aqui comigo, vamos ler. Mas a gente tem que caminhar em verdade, em honestidade. E aí isso é falar do Cristo, né? A pessoa, ela vê em você, eu gostei muito desse viver. Quer dizer, não é dentro da igreja, também é fora da igreja. É no estacionamento da igreja, no supermercado, aonde você estiver.
Você falou de um jeito assim, gostei se viver, porque assim, ó, talvez você nem pregou, não falou nada, mas a pessoa olha para você e fala, tem algo Tem algo diferente. diferente, É. tem algo diferente. Eu costumo terminar alguma palestra e as pessoas vêm exatamente com essa palavra, assim, olha, gostei, foi demais, quero te agradecer, mas você tem algo diferente. Muito mais do que o teu conhecimento técnico, né, ao ministrar palestras, que inclusive a gente vai conversar disso depois para você poder nos ajudar. Eu creio que a graça na sua vida ela é perceptível, né? E deveria ser em todo aquele que se diz seguidor de Jesus, né? Eu acho que não é algo opcional, né? Eu acho que eu entendo que a presença de Jesus ela tem que nos acompanhar na padaria, em casa, no condomínio, no estacionamento, em todos os lugares que você citou. Então, quando você está lá com um jovem atleta ou com essa família, se preciso, abre a Bíblia. Se necessário. Se necessário. Se necessário. Mas nem sempre. Bacana, muito bom, né? E qual o seu maior case de sucesso como agente? Vamos lá. Olha só, meu maior case de sucesso, sem dúvida nenhuma, é um atleta chamado França. França trabalha comigo há 10 anos, 10, 12 anos, né? Desde praticamente o início da minha carreira. E o França era um potencial incrível, né? Porém, ele trazia alguns comportamentos na sua vida onde poderiam ser destrutivos para aquilo tudo que se projetava sobre a carreira dele, né? Então, um atleta que começou no noroeste de Bauru, trouxe ele para o Curitiba, vendemos ele para a Alemanha, para o Hannover, jogou no Palmeiras, né? Porém, alguns comportamentos o acompanhavam que eram destruidores para a vida de um atleta, né? E o meu case de sucesso não é por ter levado ele ao Hannover, ao Palmeiras, né? Mas porque hoje, depois de uma vida longe dos caminhos do Senhor, é alguém que veio para Jesus, é uma nova criatura, né? E tá caminhando com a gente ainda, tem uma família estabelecida, estruturada. Então posso dizer que o França é o maior case de sucesso da Lipatim Sports. Ótimo, olha aí, ó. Quer dizer que agora está jogando no time de Cristo, né? Ou seja, é muito bacana isso, né? Porque você fala de um jeito assim com muita propriedade, né? Às vezes a gente quer ajudar a pessoa financeiramente, mas na verdade ela precisa estar, né, em comunhão, receber esse lado espiritual que vai fortalecer os demais. É isso, né? Esses tempos, em determinada igreja, perguntaram quem são os missionários aqui, né? Lá 2, 3 gatinhos pingados levantaram a mão e falaram, meu Deus do céu, somos nós todos missionários, né? Aonde estivermos, não temos necessariamente ir para a África, para a Índia, mas a nossa missão, né, de ir pelo mundo, pelos corredores do nosso prédio, do nosso trabalho, e falar do Evangelho, não deveria nem ser visto como uma missão, mas sim como um ato de amor para aquilo que a gente recebeu. Eu me considero um semeador. Volta e meia eu planto uma semente, Amém. Porque assim, eu não sou um pregador, né? E eu dei um curso, dei uma palestra, aliás, aqui para casais da PIB, e de repente encontro o casal ali. Aí o Vanderlei veio falar, Altemir, há 4 anos estão frequentando a igreja, porque um dia você trouxe o marido dela aqui. Isso é gratificante, né? Demais. E assim como você semeou na vida do França, né? Que hoje você vê que é uma outra pessoa. Mas falando disso do atleta, né? O que são esses vícios, esses problemas? Porque assim, a gente vê muito jogador de futebol que de repente ele deveria, assim, no bom sentido, estourar, né? Mas o meio onde ele vive, os colegas, a festa, o que ele faz com a sua vida social, diz muito que a carreira dele vai findar logo. Eu vejo, Altemir, que muitos dos comportamentos dos atletas e das nossas vidas, eles são formados no início da nossa vida, né? Na nossa infância. Então, por exemplo, no caso do França, ele vivia num contexto onde tudo aquilo que ele via, sentia e ouvia se tornou uma verdade para ele, né? Não vou entrar em detalhes profundos realmente daquilo que... Mas o França ele saiu totalmente de um cenário menos bom de um atleta para o extremo, ou seja, ele tinha uma vida totalmente desregrada, totalmente, né? Então, e era fruto daquilo, porque isso me incomodou muito. Falei, como é que pode um atleta com tamanho potencial, né? E não foi por falta de aviso, né? Ou de fala, rapaz, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça aquilo. Como é que ele desperdiça a sua carreira, né? Isso foi ao longo da minha caminhada com ele. E isso me levou a me aprofundar em conhecer o contexto familiar dele desde lá de baixo. E aí o quebra-cabeça ele foi se ajuntando, né? Então eu creio que muito está
daquilo que o atleta repete hoje, né? É fruto daquilo que ele conviveu, ele viu, né? Essas crenças, né? Essas verdades, essas programações mentais, elas podem ser reprogramadas, né? Mas a identificação delas é o primeiro passo que eu vejo como agente, até para poder ajudá-lo nessa sua melhor performance, né? Como atleta. A gente vê um atleta que ele tem potencial, mas tem muitas vezes crenças limitantes, ele não vai chegar na sua melhor versão. E aí você que está nos ouvindo, né? Isso serve para um funcionário que está na sua empresa, né? Ou para você mesmo, porque às vezes essas crenças limitantes ou o meio em que você viveu, às vezes você viveu, você cresceu nesse meio, né? Então você traz essa bagagem e isso afeta, como na minha área eu falo, a personalidade financeira. Então a pessoa é daquele jeito, aquela personalidade financeira, por quê? Porque os pais foram assim, o meio que ele viveu, os amigos, ou seja, muita influência, às vezes influências negativas. Mas o que o Marcelo trouxe é isso, a gente tem como reprogramar, tem como melhorar. Hábito ruim, ele não desaparece, tá? Mas você sobrepõe. Você cria um novo hábito. Enquanto você está com aquele novo hábito, o ruim, ele não volta mais, né? Então você precisa andar com pessoas que tenham boa índole, bons valores, bons exemplos, né? E eu acho que o teu trabalho é muito importante, porque você não olha só, digamos lá, o profissional, mas a família dele, né? O entorno dele. Exato, exato. É ajudar, é servir, né? É amar, é poder, no final da nossa caminhada, né? Olhar para trás e falar assim, como disse Paulo, combati o bom combate, né? Completei a carreira, guardei a fé. Termos feito a parte que nos cabe, né? Nesse tempo que o Senhor determinou para nós. E existe assim alguma orientação mais direcionada para a vida espiritual do atleta? Porque a gente vê muitos atletas assim que se dizem cristãos, né? Hoje eu sirvo ao Senhor também através da missão Atletas de Cristo. Eu sou presidente da missão e a missão Atletas de Cristo é um movimento onde reúnem-se desportistas, né? E onde o amor de Jesus é falado, né? Então, a missão Atletas de Cristo, ela tem como visão alcançar o mundo através da linguagem universal do esporte. Por que eu te digo isso, Altemir? Porque o atleta ele tem uma maneira muito peculiar de transitar na sociedade. E a linguagem de comunicação nossa para com ele, para alcançá-lo, ela é muito particular também, né? Então, e a gente sabe do poder que ele tem de impactar uma sociedade. Quando a gente vê um atleta comprometido com Jesus, um atleta onde você vê Jesus na vida dele, e ele performa, né? Ele alcança lugares que nós aqui não vamos nunca alcançar. Muitos jovens. Muito jovens. São atingidos muito jovens. só pelaquela performance, pela pessoa e pelo jeito dele. Porque como você falou aqui, vive Cristo, né? Jesus. Vive Jesus. Fantástico isso, fantástico. E o que eu observo também, assim, casos assim de pessoas que precisam de um resgate. Tem jogadores que chegam um momento que precisam desse resgate? Precisam. A vida do atleta se engana quem pensa. Altos e baixos. Quem pensa que é uma crescente. Não foi. São raríssimos os casos, né? É um constante altos e baixos. Eu costumo usar uma espiral, né? Porque é sempre crescente com altos e baixos, né? Porque a gente sempre vai crescendo. Mas a gente passa vales profundos, né? A gente vê na televisão títulos, mas isso é uma pontinha, assim, a maior parte dos atletas, né? Por isso que os meus respeitos, né? Essa classe da maior parte honesta, trabalhadora. Isso mesmo. E E que se precisar de ajuda, pode contar com o Marcelo. Aquilo que tiver ao meu alcance, sim. Ótimo. Eu não vou citar nome aqui, mas eu me lembro de um jogador famoso, e ele pediu para dar consultoria para a esposa. E é claro que eu entendi que era para ele, entendeu? Mas devido a esse espiral que você falou, a loucura que ele vivia, nem sempre podia, porque eu atendo o casal. Eu deixo muito claro isso, né? Não vou atender só a esposa, eu atendo o casal. Mas aquele eu estou dando risada porque eu entendi a dinâmica dele. Na verdade, falando para a esposa, o recado chegava para ele, né? Então eu podia ajudá-los financeiramente. Por quê? Porque ele entendeu que... Usou uma boa estratégia, viu? E ele entendeu também que era o seguinte, olha, eu sou o Marcelo amanhã, eu vou parar, minha carreira vai parar, e como é que vai ser a vida, né? Então, assim, ele teve a consciência que precisava de ajuda, né? Existe alguma orientação mais direcionada para a vida financeira, digamos, de um atleta? Existe. A gente tem... eu não sou um técnico e não sou um profundo conhecedor, obviamente. Então, nós temos uma equipe de trabalho, né, através do nosso querido Vanderlei, que é um braço da empresa, por assim dizer, e do Emerson também,
onde eles estão à disposição dos atletas se porventura eles precisarem e desejarem esse serviço, né? Mas não é a minha praia, não é a minha área, eu oriento conforme aquilo que eu vivi e deixo na mão de um profissional, assim como eu quero que a nossa área ela seja respeitada da mesma forma. Ótimo. Todos nós devemos entender o seguinte, nós devemos procurar profissionais, né? Então você procura o seu dentista, o seu médico, né? Você procura aquela pessoa porque ela é específica daquela área, né? E se precisar alguém para representar, digamos assim, um atleta, nós temos aqui o Marcelo. Marcelo, uma última mensagem aqui para os nossos ouvintes. A nossa vida, a nossa caminhada, ela é muito curta, né? E certamente, quando nos encontrarmos com o Senhor, teremos que prestar conta. Que aquilo que a gente fizer sejam sementes, como o Altemir falou, de amor, de graça, de misericórdia, e a nossa vida, seja em qual for a área, ela possa definitivamente expressar o amor de Cristo. Marcelo, muito obrigado. Você que também está nos assistindo, muito obrigado. Convide seus amigos para assistir, repasse esse programa para os seus colegas e possivelmente seja um patrocinador do programa Educação Financeira. Até o próximo programa. Que Deus abençoe você e a sua família.